A nova lei das rendas agrada a Associação de Senhorios, que prevê a entrada de mais imóveis no mercado de arrendamento tradicional. Os feirantes estão descontentes com as condições para a festa de Santo Amaro e não apresentaram propostas pelos espaços. No próximo ano, os estudantes até aos 12 anos de idade vão ter acesso a transportes públicos gratuitos. Boa noite. A Associação de Senhorios e de Proprietários acredita que as reduções de taxas e isenções fiscais vão incentivar o arrendamento tradicional. A Associação considera que as novas regras trazem vantagens para os senhorios colocarem os imóveis no mercado. O arrendamento acessível destinado às rendas mais baixas vai estar isento de IRS e uma redução do IMI até pelo menos 50% a partir do próximo ano. Depois, a medida do Governo Central prevê uma redução das taxas de IRS em função da duração dos contratos. Começando pelos contratos de duração de 2 anos, portanto, eles vão ter uma redução de 2% da taxa, ou seja, que atualmente é uma taxa que está nos 28%, vai baixar logo no primeiro ano para 26% e depois por cada renovação vai continuar a ter uma redução da taxa de IRS de igual porcentagem, ou seja, 2%, até atingir a taxa de 14%. Os contratos de 5 a 10 anos terão logo no primeiro ano uma redução de 5% na taxa de 23% e a redução continua nas renovações dos contratos até ao limite de 14% de IRS. Há também medidas de combate ao envelhecimento dos prédios. A isenção de IRS no que diz respeito às indemnizações que os senhorios pagam quando pretendem fazer a denúncia do contrato de arrendamento para realizar obras de remodelação e de restauro profundo. Ou seja, essa indemnização atualmente está contemplada em 2 anos de renda, o que significa que vai, em certos casos, aumenta o rendimento disponível dos inquilinos, porque fica isenta de pagamento de impostos. E também uma outra vantagem é uma redução significativa da taxa de IVA para a construção de nova habitação destinada ao mercado acessível, que vai ser reduzida para 6%. A Associação de Senhorios e Proprietários não tem dúvidas. O mercado de habitação vai voltar a crescer depois destes incentivos aprovados pelo Governo Central. Existem agora condições efetivas e, como digo, são úteis, têm benefícios práticos e isso levará com certeza muitos proprietários a optarem pelo arrendamento habitacional em detrimento do alojamento local. O efeito prático destas medidas será sentido a partir de 2019, assim que a legislação seja publicada em Diário da República. A nova lei do arrendamento vai proteger mais os idosos e as pessoas com deficiência. Também os proprietários serão abrangidos por benefícios fiscais. Hoje foi aprovada a proposta de lei que permite ao Governo criar o programa de arrendamento acessível. As alterações legislativas aprovadas no Parlamento pretendem corrigir situações de desequilíbrio e reforçar e proteger os que se encontram numa situação de fragilidade. A freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, é um dos exemplos mais críticos. Ordens de despejo, contratos não renovados, fazem parte do dia-a-dia de quem ali passou grande parte da vida. Tenho que entregar as chaves até o dia 30 de abril de 2019. E eu pergunto, o que é que eu vou fazer e ponho o homem aonde? E eu vou para onde? Eu moro nesta casa há 30 anos. E o que é que aconteceu? A senhoria pede uma exorbitância que eu não consigo pagar. Na prática, os arrendatários que tenham 65 ou mais anos ou deficiência superior a 60% e residam há mais de 2 décadas nas mesmas habitações não podem ser despejados. Durante a vigência do regime transitório e extraordinário até março de 2019, as denúncias de contratos nestas situações não têm qualquer efeito. No que diz respeito aos proprietários, está também prevista a redução progressiva de IRS para contratos com duração superior a 2 anos e outros benefícios fiscais de acordo com os valores das rendas. O diploma vai ao Parlamento na sexta-feira para a aprovação final global.
Em Santa Cruz, os feirantes consideram os preços base para a festa de Santo Amaro demasiado elevados. Por isso mesmo, hoje voltaram a não apresentar licitações. Mas a Câmara não abdica dos valores. Não, a gente não vai arrebatar. Pelo segundo dia, novo braço de ferro entre feirantes e a autarquia de Santa Cruz por causa dos novos valores e regras de licitação das barracas para a festa de Santo Amaro. Consideramos um roubo. Enquanto num dia pagamos 15 euros para a noite do mercado, que é uma festa grandíssima, aqui, veja quanto é que a gente vai pagar, 50 euros por dia. Portanto, um dia 15 e aqui um dia 50. Em 2017 paguei 70 euros. O ano passado paguei 120 e hoje pedem 300 euros. Agora façam o julgamento que quiserem. No ano passado o valor base foi 200 euros e paguei por 5 dias e paguei 210 euros. Ninguém levou em cima de mim, foi por 5 dias e paguei 210 euros. Neste caso, tenho aqui um concorrente da Poncha, na Salhões. Se eu tiver de disputar com ele, se ele jogar, começa nos 120 euros. Se ele jogar 20 euros, é mais 100 euros nos 5 dias. Se jogar mais 20, é mais 100 euros, dá 200 euros. Já se vai pagar 320 por dia. Valor base para licitação mais alto e os feirantes são submetidos à licitação todos os dias do evento, no total de 5 dias. Acrescem ainda as despesas de água e luz. A autarquia de Santa Cruz diz que já negociou com os feirantes ao deixar cair a exclusividade e não abdica dos valores da licitação porque tem feito o investimento. Nós achamos que é o valor justo, tendo em conta o crescimento que Santa Cruz tem tido ao longo dos anos, tendo em conta o cada vez maior número de visitantes que Santa Cruz tem, tendo em conta o êxito que as festas e os eventos organizados do município têm tido, não é? Nós achamos que é o valor mais justo, porque o município tem se esforçado em melhorar a imagem do Concelho e a imagem da sede do Concelho, na iluminação, no cartaz de artistas. Portanto, nós temos trabalhado e isso custa também. A autarquia garante que a festa a Santo Amaro vai ser feita com feirantes e admite recorrer ao contacto direto com os comerciantes. No próximo ano, o passe escolar para os alunos até aos 12 anos de idade será gratuito. A medida entra em vigor até março, altura em que serão aplicados também os novos valores para os passes sociais. A medida já foi apresentada e aprovada. No entanto, só entra em vigor no próximo ano, uma vez que está dependente da promulgação do orçamento da região. Em princípio, até ao final deste ano, é dado o despacho do Sr. Representante da República sobre o orçamento para entrar em vigor no dia 1 de janeiro. O mês de janeiro, tipicamente, é o mês de lançar contabilisticamente e em termos orçamentais toda a documentação referente ao ano de 2019. Portanto, o primeiro mês do ano é sempre um ano muito difícil de implementar determinadas medidas, precisamente porque temos que carregar os orçamentos em todas as secretarias e fazer a sua especialização contabilística para o ano inteiro. O que significa que as pessoas poderão começar a adquirir, em princípio, os passos em fevereiro, para que entre em vigor ou para o passe do mês de março. Os passes sociais vão custar 30 euros para as carreiras urbanas, 40 para as interurbanas. Já o passe escolar será gratuito para as crianças até aos 12 anos. Há um contacto e uma tramitação direta com as escolas, através da Secretaria de Educação e do Fundo de Ação Social Escolar, em que vai fazer o pagamento dessas verbas às companhias de transportes. Portanto, o passe é disponibilizado gratuitamente e as crianças até os 12 anos beneficiam desse transporte gratuito. Em 2019, a medida vai custar cerca de 6 milhões de euros ao Governo Regional, que se compromete a acertar as contas mensalmente com as empresas de transporte público. Devido ao nevoeiro em Santa Cruz, vários aviões não conseguiram aterrar hoje no aeroporto da Madeira. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros na Madeira propôs hoje ao Secretário da Saúde a criação de uma carreira com 3 categorias. O sindicato defende também um descongelamento mediante a atribuição de pontos. Pedro Ramos mostrou abertura para o diálogo, mas antes quer ouvir as propostas das outras estruturas sindicais. Reunião do Sindicato Democrático dos Enfermeiros com o Secretário Regional da Saúde. Em cima da mesa as propostas desta estrutura sindical. Uma visa o descongelamento das carreiras mediante a atribuição de pontos.
Mantemos a nossa posição relativamente, portanto, ao reposicionamento remuneratório, à pontuação de 2004 até 2014, 1,5 ponto, e de 2014 em diante até 2018, de 1 ponto. Efetivamente, por parte do Sindapor, irão haver minutas, no caso das pontuações não refletirem esta vontade, irão haver minutas por parte do Sindapor, no sentido dos enfermeiros reclamarem, portanto, efetivamente, se eventualmente esta situação não ocorrer. Outra proposta visa a criação de uma carreira pluricategorial com 3 categorias diferentes. Carreira de enfermeiro, enfermeiro especialista e enfermeiro, portanto, diretor ou gestor, portanto, poderá a designação eventualmente mudar, mas será a carreira pluricategorial. Não abdicamos também do início de carreira, da carreira técnica superior. O secretário regional da Saúde mostrou-se aberto ao diálogo, mas diz querer ouvir propostas de outras estruturas sindicais. Naturalmente que todas as especificidades regionais poderão existir, desde que não colidam com matéria da Constituição Portuguesa no que diz respeito ao que está definido, portanto, para a atividade laboral dos vários grupos profissionais. A proposta foi-nos apresentada hoje e, naturalmente, é a proposta de uma estrutura sindical que eu não sei se representa todas as estruturas sindicais. Vamos aguardar agora que as próprias estruturas sindicais regionais se reúnam ou se têm propostas diferentes, porque nós, então, depois vamos ver qual é a postura do Governo Regional. Agora, a postura do Governo Regional está sempre uma postura aberta e terá sempre o mesmo tipo de resposta como teve até agora, protegendo não só os profissionais, mas essencialmente pensando na nossa população, porque a saúde é prioritária e a nossa população é prioritária. Pedro Ramos lembrou ainda que a postura do Governo Regional tem sido diferente da do Governo Central. Na Madeira, a adesão à greve dos enfermeiros profissionais de Funchal, Santa Cruz e Machico variou entre os 50% e os 60%. Os serviços não urgentes, como as queimadas e o transporte de animais para o veterinário, não foram realizados hoje. Os bombeiros municipais de Santa Cruz, Machico e Funchal iniciaram esta quarta-feira uma greve de 2 semanas em protesto por uma melhor carreira e um regime de aposentação mais adequado ao desempenho profissional. As atividades de socorro estão fora da paralisação, enquanto as não urgentes vão ser sentidas pela população. Os serviços urgentes vão-se continuar a fazer, portanto as pessoas podem ficar muito descansadas. Tudo o que seja necessário, serviços de ambulância e viaturas contra fogos, esses serviços mantêm-se como antes. O que nós não fazemos neste momento é caminhadas, por exemplo, levar alguns animais ao veterinário, outras atividades não urgentes que se fazem em muitas corporações, nas 3 corporações aqui na região autónoma da Madeira. O primeiro dia de greve teve uma adesão média de 60%. Temos aqui com uma taxa de adesão, Funchal com 60%, Santa Cruz 30% e Machico com 70%. Neste momento as pessoas estão um bocado confundidas em relação com a manifestação que está a ser feita e existem ali alguns problemas que se calhar temos que depois tratar mais tarde. Neste momento temos entre os 50% e 60% de adesão aqui na região, hoje. Até o dia 2 de janeiro, bombeiros municipais estão em greve. As associações humanitárias de bombeiros da Madeira vão conhecer em janeiro o novo modelo de financiamento. Trata-se de um reforço de 600 mil euros, destinado também às promoções de todas as corporações de bombeiros da região. São os últimos 3 contratos-programa assinados de um reforço de verbas destinados às associações humanitárias de bombeiros. Um valor que totaliza mais de 40 mil euros, desta vez destacados para o Funchal, Santa Cruz e Machico. A amnésia, a ausência ou a mentira não têm feito parte da nossa postura, do nosso comportamento no que diz respeito às áreas onde o Governo Regional tem necessidade de estar envolvido e que tem a responsabilidade da nossa população. Também na área da saúde temos tido essa postura, com rigor e responsabilidade, e naturalmente esta verba que totaliza 40 mil euros para as associações e para as corporações municipais fazem parte de uma verba global de 125 mil euros que foi atribuído no ano 2018, no ano 2017 foi apenas 111 mil euros, portanto houve já também uma melhoria dessa verba e também para o ano 2019 o valor irá atingir os 140 mil euros para de facto compromissos de reparação, melhoramento dos equipamentos que as associações de bombeiros têm e que no seu dia-a-dia, devido à sua constante atividade, necessitam desse tipo de intervenção. O novo modelo de financiamento às associações entra em vigor em janeiro. Vai sofrer alterações. O grupo de trabalho criado já definiu a verba destinada. Há um aumento de 600 mil euros distribuído por todas as corporações.
Esse reforço é por força do orçamento, é isso? Não, este reforço é por necessidades e pelo Governo Regional entender que estas corporações têm que ter este reforço para melhor desempenharem a sua atividade. Reforço esse que também contempla todas as promoções de todas as corporações de bombeiros que, como sabe, irão ficar concluídas em março de 2019. Antes, a 28 de dezembro, o Governo Regional volta à Proteção Civil. Está já agendada a entrega de viaturas a algumas corporações de bombeiros da região. A partir de janeiro, a EMIR, a Equipa Médica de Intervenção Rápida, vai reorganizar o sistema da Central de Chamadas de Socorro. Pela primeira vez, 2 enfermeiros vão integrar a equipa e vão também fazer o acompanhamento da vítima à distância. A Equipa Médica de Intervenção Rápida presta auxílio às vítimas de doença súbita grave quando correm perigo de vida. No ano passado, a EMIR registou 2.000 casos. A viatura foi chamada a cerca de 45% das ocorrências. Nós temos um carro equipado de tal forma que podemos chamar um pequeno hospital, não é? Não dá para fazer grandes intervenções, obviamente, nem grandes diagnósticos, mas dá para manter a vida e transportá-los estável até as unidades de saúde, que aí é que se faz o tratamento definitivo, tirando um caso ou outro em que se pode, no pré-hospitalar, resolver, como uma situação de uma obstrução da via aérea, por um corpo estranho, isso pode-se resolver no pré-hospitalar, mesmo assim deve ser encaminhado para a unidade de saúde para complementar e estabilizar a vítima. De resto, o grande objetivo do pré-hospitalar é levar o hospital junto da vítima, estabilizar o melhor e mais rápido possível e transportar com segurança até a unidade de saúde mais próxima, que nós aqui, felizmente, é só uma, não é? Facilita-nos a referenciação. Os pedidos de ajuda chegam através do 112. Quando se trata de uma ocorrência ligada à saúde, o socorro é encaminhado para a Central da Proteção Civil, que a partir de janeiro vai sofrer uma transformação. Em janeiro vamos começar na Central, vamos ter 2 profissionais de saúde, 2 enfermeiros, e vamos reorganizar toda esta estrutura das chamadas de socorro, com protocolos, com fluxogramas, em que julgamos será uma mais-valia, mesmo não só na triagem, mas mesmo no aconselhamento, podendo desviar alguns doentes das unidades hospitalares, fazendo um seguimento à distância, mesmo às vezes no domicílio desses doentes, que muitas vezes recorrem aos serviços de emergência porque não têm esse apoio e, portanto, sentem-se desamparados. 17 médicos e 11 enfermeiros formam as equipas de suporte avançado de vida. Estão em permanência no Serviço de Proteção Civil, prontos para intervir em caso de necessidade. A equipa da EMIR é constituída por um médico e por um enfermeiro. São sempre assim, desde que iniciámos a atividade, nunca falhámos nenhum turno que não tivesse composto por um médico e por um enfermeiro. Depois, em casos excepcionais, quando é necessário acionar uma segunda equipa, nós acionamos uma segunda equipa sempre de um médico e de um enfermeiro. E, eventualmente, em situações de catástrofe, podemos acionar mais, desde que estejamos em condições de o fazer. E, portanto, funciona sempre assim. E são pessoas diferenciadas na área da emergência e com muita experiência no pré-hospitalar. Os pedidos de ajuda são variados. Na Madeira, as ocorrências mais frequentes registram-se ao nível das vítimas de trauma e paragem cardiorrespiratória. Este ano vão ser instaladas 114 barracas no centro do Funchal para a Noite do Mercado. Todas terão de contar obrigatoriamente com equipamentos de segurança. Paulo Cafofo garante que a segurança para a autarquia está em primeiro lugar. Nesse sentido, este ano, como novidade, as barracas para a Noite do Mercado contam com dispositivos acrescidos. Este ano foram atribuídas 114 barracas, daquelas barracas de comes e bebes. Temos 13 hortofrutícolas e teremos também uma novidade no que diz respeito à segurança. As barracas de comes e bebes que terão a obrigatoriedade de ter um extintor e uma manta, caso ocorra alguma eventualidade e seja necessário apagar algum fogo, nomeadamente aquelas que têm calor e que utilizam para a confecção de alguns alimentos, nomeadamente a carne de vinhados.
Também são destacadas todas as forças de segurança. Nós teremos, em termos de elementos envolvidos, teremos das corporações dos Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa, teremos 18 viaturas com 60 elementos. Teremos também a PSP com uma preciosa ajuda e colaboração na manutenção dos espaços, na ordem pública. Serão também 60 elementos. E ainda teremos 2 viaturas da Autoridade Marítima, porque há uma zona, obviamente, confronta com o mar, e com a presença também de 10 elementos. Em matéria de transporte, o autarca apela ao uso do transporte público. A Orange do Funchal fará preços especiais e haverá mais carreiras. Paulo Cafofo alerta para o encerramento das ruas. O trânsito e os cortes de trânsito, enfim, haverá uns que já no dia 21, mas naquelas ruas circundantes ao mercado, mas o grosso do fecho e encerramento das ruas será no dia 23, a partir das 18 horas, sendo que nós teremos a colaboração do que diz respeito aos estacionamentos, para quem trouxer o carro, dos parques da cidade. Estamos a falar de 5.100 lugares abertos durante toda a noite, e alguns fazem também preços especiais para que as pessoas possam ali estacionar. Noite do Mercado que conta este ano e novamente com a utilização dos copos recicláveis. Quanto à limpeza, inicia-se a partir das 6 da manhã. Também o Mercado da Penteada conta com um programa de animação, mas este mais cedo, a partir das 13 horas, com grupos de cantares. A operação de Natal no aeroporto da Madeira começou da pior forma. Devido à falta de visibilidade, vários voos foram cancelados e deixaram milhares de passageiros em terra. A meio da tarde era este o cenário no Aeroporto Internacional da Madeira e foi assim praticamente o dia todo. Entre as 10 e as 2 horas da tarde, 6 voos com destino à Madeira foram cancelados ou divergiram para outros destinos. O mesmo voltou a acontecer durante a tarde, deixando em terra passageiros sem aviões para embarcar. Estava a ver aqui, a acompanhar aqui numa aplicação e parece que o voo já voltou para trás, ou para o Porto ou para Lisboa, e eu vou para o Porto, um voo da Transavia, e por a informação que fui recolhendo na web, já cheguei à conclusão que acho que desde as 11 da manhã que os voos estão todos a ser cancelados ou divergidos. Chegou a fazer o check-in? Sim, já tinha feito online e agora vou-me dirigir lá na parte de cima a ver quais são as informações que me vão dar. Não sei qual é que vai ser o desenrolar, que isso ainda não tive informação acerca disso. Chegou a despachar a bagagem também? Sim. Disseram-me para aguardar, basicamente foi para aguardar. E se uns aguardam para partir, outros aguardam para vir. Centenas de passageiros que hoje deviam viajar para Madeira não chegaram ao destino. Um avião da EasyJet, o primeiro voo extra da operação de Natal e Ano Novo, voltou para o ponto de partida. Já o voo da Transavia, proveniente do Porto, divergiu para o Porto Santo. Os cerca de 100 passageiros vieram de barco para a Madeira. Portugal garantiu um reforço sobre as possibilidades de pesca para o próximo ano no Conselho Europeu que terminou durante a madrugada. A Ministra do Mar diz que a negociação também assegura o cumprimento dos compromissos ambientais, mas algumas associações queriam mais. Foi mais uma negociação longa que terminou com o aumento das possibilidades de pesca para Portugal. 131 mil toneladas para o próximo ano, um novo máximo histórico que se traduz também num maior rendimento para o setor da pesca. Nós estimamos ter um aumento de 35 milhões de euros no valor do nosso pescado, no que diz respeito a estas cotas, com certeza, e irá atingir 220 milhões de euros, que é já um valor significativo para estas capturas. Portugal conseguiu manter a cota da pescada, que estava ameaçada com um corte, e aumentou também a possibilidade de captura de outras espécies de grande valor comercial, como o bacalhau, o tamboril ou o atum-rabilho. Mas a Ministra garante que estes aumentos não vão mexer com as metas de sustentabilidade ambiental a que o nosso país se comprometeu. O maior
bem desta negociação é exatamente nós conseguirmos ter um aumento substancial das capturas e, simultaneamente, respeitar aquilo que são as obrigações, as nossas obrigações e os nossos desejos em termos de proteção ambiental. E este ponto de equilíbrio consegue-se através de mais ciência, mais pesquisa, mais investigação, que nós temos aumentado muito nestes últimos 3 anos. Para os especialistas que não estiveram nesta negociação, os ministros podem estar a colocar em perigo algumas espécies. Para os que têm rendimento máximo sustentável, tem havido um progresso global para atingir as metas ambientais. No caso dos outros, não. Tem sido, para muitos deles, como por exemplo a solha e o linguado nas nossas águas, tem sido proposto pela Comissão um TAC que é quase o dobro do que é recomendado cientificamente. E isto já quase há 5 anos que é o mesmo e nós não percebemos como é que isto vai contribuir para uma abordagem ecossistémica. Os Estados-membros da União Europeia comprometeram-se a eliminar até 2020 toda a sobrepesca, respeitando o rendimento máximo sustentável das espécies. Com Pedro Escoto, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. O Banco de Portugal pode avançar com a imposição de limites ao crédito caso a banca continue a ignorar as recomendações dadas para os empréstimos de risco. Na Comissão de Finanças, o Governador defendeu mais moderação face ao que diz ser um otimismo financeiro exagerado. O endividamento das famílias portuguesas está a baixar, mas continua acima da média europeia. O crédito ao consumo já ultrapassou 2017 desde janeiro em 14%. O Banco de Portugal diz que está preparado para impor limites. As recomendações passaram-se a aplicar aos novos créditos concedidos a partir de julho. Se não por acaso verificarmos que elas não estão a ser seguidas, saberemos tomar as medidas necessárias no sentido de as tornar obrigações. Nós temos que exercer agora um papel de moderação face a um entusiasmo excessivo que possa levar à concessão de crédito que depois possa revelar, em determinado momento, e impossível de reembolso. O nível de endividamento está a diminuir, mas ainda acima da média europeia. Preocupante, diz o Governador, é o nível baixo da poupança, insuficiente para enfrentar riscos. Como alternativa, defende a aposta no imobiliário. É uma grande oportunidade de criação de emprego e de geração de rendimento e de revitalização das urbes e merece ser considerado do ponto de vista dos incentivos. E quanto aos preços elevados do aluguer ou da compra de casa, Carlos Costa remeteu para o poder político que deverá encontrar o equilíbrio entre negócio e população residente, sobretudo aqueles que têm menores rendimentos. Quem recebe um salário até 653 euros não vai ter de pagar IRS no próximo ano. A regra do mínimo de existência deixa estes contribuintes isentos de pagar o imposto, porque foi alargado o valor dos apoios sociais. Segundo o Jornal Público, o valor do indexante aumentou de 7 euros para os 435 euros. O PSD diz que reduziu o desemprego em 48% nos últimos 3 anos. Os deputados sociais-democratas madeirenses garantem que a estratégia de crescimento económico é para manter em 2019. O PSD garante que o combate ao desemprego tem sido uma marca deste governo regional. Os parlamentares falam numa redução de quase 50%. Nestes últimos 3 anos, a taxa de desemprego reduziu cerca de 48%. O Instituto de Emprego apoiou cerca de 14 mil pessoas. Esta política junta quem mais necessita, dos mais jovens, dos desempregados em longa duração e quem procura o seu próprio emprego, é para continuar. Junto a um hotel do Funchal, os deputados sociais-democratas mostraram os dados de 3 anos de governo. Mais 278 novas empresas criadas, com 2.600 postos de trabalho. Uma estratégia que garantem ser para continuar em 2019. Esta estratégia de crescimento económico, de apoio a quem mais necessita, é para continuar em 2019. Como nós todos sabemos, é o melhor orçamento de todos os tempos. Um orçamento social preocupado com as necessidades da população. Os deputados do PSD acreditam que o próximo ano será melhor que os anteriores. O orçamento de Câmara de Lobos para 2019 foi aprovado sem votos contra da oposição. São 21 milhões de euros. Uma reportagem para ver depois do intervalo. Até já.